Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã, TURIP. Meu nome é Luciano Firmino. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma pequena exame nessa obra fundamental, falando sobre mantendo a fé na universidade. O subtítulo é Instruções para a defesa de sua fé no campo universitário. Mas, obviamente, ao analisar profundamente esse material apologético, a gente precisa entender que não é somente na universidade, mas também na sua própria igreja, no seu próprio bairro, na sua própria família e na sua própria vida pessoal. Porque, de fato, estamos em um contexto onde a própria educação, o próprio conhecimento, seja ele científico, filosófico, químico, físico, ele está sendo construindo a partir de um referencial antibíblico, anticristão. E assim, a fé cristã ela está sendo anunciada não pelos verdadeiros, obviamente, discípulos, mas pelos falsos possuidores da academia, né? A academia, a universidade, as instituições de educação que tem vínculo com o Ministério da Educação e Comércio, o MEC, geralmente, tá? Na sua maioria, qualquer instituição, qualquer uma que tenha reconhecimento e autorização do MEC, quando vai fazer alguma abordagem histórica, teológica da filosofia cristã, né? A partir de uma perspectiva completamente irracional. E assim, a fé cristã, ou o cristianismo, ele é apresentado ao público nas mídias, nos filmes, como fábulas. Por isso que eu coloquei o título aí. Porque não seguimos fábulas. Ou seja, a universidade é o maior comércio onde se produz fábulas contra o cristianismo, certo? Só que a gente entende, baseado no estudo bíblico, nas ciências bíblicas, que nós não seguimos fábulas, tá? Ou seja, a gente não acredita em Tupã, no Boitatá, no Saci. Tá entendendo? Isso é fábulas. Isso é mitologia. Isso é criação da mente humana. Isso acontece, pessoal, porque a igreja, na maioria das vezes, tá? Até onde o meu conhecimento me permite entender, é o que eu estou expondo aqui a vocês, as igrejas, né, assim como na época medieval, as igrejas evangélicas e protestantes, né, elas tendem a fechar o conhecimento, tá? Para uma turma especial. Se você for perceber isso. Então, quando isso acontece, o que vai se produzir, né, fora desse cerco são fábulas. E é o que aconteceu com a Igreja Católica. Produziu, não teologia, produziu fábulas, como a veneração a santos, a adoração à imagem, batismo infantil, a crença no purgatório, não é? Festas de padroeiros. Isso é fábulas. Isso não tem nada a ver e nunca teve a ver com o cristianismo. Então, Mantendo a Fé na Universidade é um livro que vai fazer você é, se aprofundar mais. E nesse momento, eu gostaria aqui de ler um texto bíblico que justamente, eu diria que resume totalmente essa obra e faz a gente realmente cavar mais, né? Encontrar mais evidências para a gente ficar mais fortalecidos. 2 Pedro, capítulo 1 e número 16, diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ou seja,
Você vai para o curso de filosofia, de sociologia, de antropologia, de história, de geografia, e o pessoal vai fazer uma fábula do cristianismo muito bem construída, e assim as pessoas percebem que aquilo ali não faz sentido nenhum. Então eles preferem o quê? Ideologia, movimentos ligados ao socialismo, ao ateísmo, ao agnosticismo, enquanto o cristianismo fica desativado, né? Não tem essa atuação. Tá? Obviamente, o autor aqui ele coloca a sua experiência, mas eu quero fazer você ampliar mais isso, tá bom? A partir da sua, obviamente, a partir da sua própria experiência. Então, aí não segue fábulas, pessoal. O cristianismo não é fábulas. Então, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o cristianismo é o poder espiritual, o poder do conhecimento acadêmico, o poder da vinda de Cristo, isto é, a primeira e a segunda vinda, tá? Pois fomos testemunhas oculares de sua majestade, ou seja, o cristianismo ele tem bases, né? Não em alucinações, não em danças, não não em cerimônias, não em fenômenos sociológicos, antropológicos, da ciência, da religião, de Emile Durkheim, desses acadêmicos de grande peso, da visão positivista. Não, é muito maior do que isso. Somente podemos compreender a riqueza, o poder e a vinda do Cristo e a sua majestade através, especificamente, do que está contido nas Escrituras. Ok? No que foi nos permitido saber por meio da soberania divina. Ok? Então, essa obra é interessante. E após isso, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso curso de apologética. Nós temos um curso de apologética muito rico, tá? Temos o modo básico e o modo avançado. Se você quiser se aprofundar mais nessa matéria, nessa disciplina, entre em contato conosco pelo telefone aqui no vídeo, tá? Aí a gente vai passar as informações e a partir desse ano a gente está sempre dizendo que todos os cursos nós estamos enviando material didático a vocês, tá? Então, o curso de apologética básico tem duração de 1 ano e o curso avançado tem duração de 2 anos, certo? Então, temos acompanhamento pedagógico, tudinho, ok? Então, é um curso muito rico e você vai aprender a defender sua fé, não somente na universidade, mas aonde você estiver. Obviamente, tendo sabedoria, porque você não vai ficar perdendo tempo com pessoas que, de fato, não estão buscando a verdade, nem o conhecimento, e nem sendo instrumento de palhaçada, né? Porque às vezes você tem um conhecimento tão grande e quer dizer toda a autoestima, e aquele momento específico, porque você não tem a sabedoria, né? E às vezes você quer ter a possibilidade de dizer alguma coisa, mas não tem conhecimento. Então, sabedoria e conhecimento nessa disciplina é muito importante para você pegar. Pois bem, depois, pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, né? A gente depois vai abordar mais essa obra, tá? Essa obra aqui rica, né? Então, até mesmo para o nosso curso da projeto, porque a gente sempre está acrescentando materiais, vídeos novos para o curso. Bem, o livro, ele trabalha a ideia de manter a fé na universidade. Por quê? Ele mesmo deixa registrado no seu, como experiência, como base, que às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas perdem a fé na universidade. E eu diria, pessoal, que não é somente na universidade, mas na própria igreja. Na própria igreja você perde a fé. Por quê? Não existe. Não conheço aqui em Pernambuco, pelo menos no meu bairro, não vou dizer em outros bairros, outras cidades. Não tem um setor específico da apologética. O pessoal concentra tudo hoje
em dança, em louvor, mas não tem um centro apologético. Não tem. O pessoal não tem esse desejo. Então as pessoas já perdem a fé na própria igreja. Já percebeu isso? Ah, porque o cristão não vai mais na igreja. Porque aquela pessoa deixou de ir. E as pessoas não têm mais interesse naquela alma. Porque virou um mercado. Virou uma forma de se enriquecer com o custo daquela ovelha. E o cristão, o sábio, né, o profeta da igreja, não oferece ferramentas para aquele cristão, aquela cristã se fortalecer na própria igreja, para depois se fortalecer em casa. Entende? Porque quando você se fortalece em casa, aí você vai ter testemunho de casa, para depois ter testemunho na igreja. Então há um trabalho muito grande que a Apologética faz, além de trazer argumentos racionais. Ok? Então, as pessoas perdem a fé na própria igreja e, pior ainda, na própria casa. Tá? E quem vai para a universidade, acabou-se, meu amigo. Acabou-se. Virou realmente um pacote. Né? Então a gente precisa agora retornar, né, às raízes do cristianismo. Realmente voltar a falar da projeto. Bem, ele trabalha aqui também oferecendo, né, instruções para a defesa da fé na própria universidade. Então, na universidade, em alguns momentos, a gente precisa dizer, olha, isso aí é o que você escolheu para acreditar. Porém, não existe fundamento, não existe argumento, não existe base científica, filosófica, bíblica. Então, você já vai contra-argumentar. Não vai ficar apenas em silêncio. De forma que gere na pessoa a possibilidade dela entender que já está errada. Trabalhando, obviamente, conselhos específicos ou gerais, de acordo com o tema. E essas instruções, que nós chamamos de ferramentas, são várias, tá bom? Obviamente que vai ser um resumo bem simples, mas no nosso curso tem mais coisas que falam sobre isso. Então, mantendo a fé na universidade, instruções para a defesa da fé no campo universitário. Então, eu quero dizer aqui a vocês que não é somente na universidade, mas na própria igreja, tá? E na própria casa. Então, dá vocês. Pode botar aí, se quiser, fica à vontade ou não. Na sua igreja tem a projética? Não tem, né? É difícil. Se tiver, muito bem, ótimo, perfeito. Continue mais propagando essas ideias. Bem, aqui o livro, ele é visto como um guia prático, onde ele pretende direcionar os estudantes cristãos que estão na universidade a enfrentar os desafios de manter, permanecer e, consequentemente, apresentar a fé de forma respeitosa, racional, no ambiente universitário. O autor, que é professor de filosofia e na Universidade de Texas, Austin, compartilha sua experiência oferecendo insights para ajudar os jovens a navegar na vida acadêmica sem comprometer, sem corroer, sem esquecer, sem esconder as suas crenças, que é, de fato, cristã. Aqui uma pausa. Se você tem uma. Não sei, mas se você é espírita, se você é católico, se você é cristão de Jeová, a sua fé nunca será defendida. Porque não existe evidência. Mas se você é cristão, tem evidência para você. Se você é do cristianismo, se você acredita na Bíblia especificamente, tem evidência para você. Ou se você acredita em outras coisas, pode sair desse vídeo que não é para você. Se você acredita na Escritura Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, as evidências racionais, científicas, filosóficas, antropológicas, né, sociológicas, estão a seu favor. Né? A criação está a favor da fé cristã. Mas se é uma religião afro, se é uma religião espírita, a própria criação é contra. Consequentemente, as escrituras. Então, muitas pessoas de outras áreas
da religião, né, buscam a apologética, mas não tem sentido, pessoal. Ok? Porque isso é fábulas. E o cristianismo não segue fábulas, ok? Bem, o livro ele tem vários capítulos e assim eu particularmente resumi de forma geral em 4 tópicos: enfrentando os desafios intelectuais, lidando com pressões sociais, vida acadêmica e vida espiritual e a defesa da fé, tá? De 4 formas, eu resumi. Bem, sobre enfrentando desafios intelectuais de forma muito rápida. Bem, o autor vai abordar os desafios intelectuais que os estudantes cristãos encontram na universidade, como o relativismo, o secularismo, as ideologias, tá? Então, ele enfatiza a importância de uma base sólida no conhecimento teológico e filosófico para responder a esses desafios. Ainda que esses indivíduos consigam fugir da dialética, da linguagem, da própria realidade, eles devem retribuir tudo isso através da linguagem, da dialética e da realidade de forma distorcida. É aí que eles caem. Aí é que eles criam a sua própria ruína. Porque não há como se comunicar com o português falando chinês. Não há como comunicar qualquer, qualquer ato, qualquer aspecto verbal com o chinês falando português. Okay? Então, toda vez que as pessoas estiverem negando as escrituras, você sabe que eles recorram às escrituras. Aí é que eles pegam, aí é que eles caem, tá bom? Mesmo assim, é um desafio, mesmo assim, é uma guerra, né? Então, o autor aqui desse livro, ele vai sugerir aos estudantes como devem se engajar com a literatura clássica e contemporânea para fortalecer seus argumentos e desenvolver um pensamento crítico robusto, ou seja, o conhecimento filosófico e o conhecimento histórico. No nosso canal nós temos aspectos filosóficos, aspecto histórico, aspecto sociológico. Não é só você se matricular, é só você entrar em contato conosco que você vai ter todo esse conhecimento a se dispor, certo? No outro resumo, no outro ponto, né, desses capítulos lidando com pressões sociais. Existe uma certa pressão, uma certa obscuridade, né, que a sociedade coloca sobre o cristianismo. Mas veja só, em certos capítulos, ele vai discutir as pressões sociais que podem, mas não fazem, eles podem minar, mas não conseguem minar a fé dos estudantes, a não ser que esse estudante realmente não queira estudar a Bíblia, né? Então, como a busca pela aceitação social e o medo de ser ridicularizado, ou seja, muitos cristãos, para arrumar um emprego, né, às vezes, acabam deixando de comunicar o evangelho para ter algum sucesso financeiro e outros tipos de situação. Então, o autor aqui ele procura aconselhar os estudantes a encontrar uma comunidade de fé dentro do campus e a partilhar com grupos de apoio cristãos. Ele também destaca a importância de amizades que compartilham valores semelhantes e podem oferecer suporte emocional e espiritual. Isso é interessante, porém, é um pouco meio que distante da nossa realidade aqui no Brasil. Não sei como é que ele enxergou isso na sua experiência, na sua comunidade local, o autor, né? Mas aqui o pessoal é um pouco meio que se distancia muito do estudo bíblico, né? E às vezes eles não querem muito ficarem se unir, né, em torno da defesa da fé. Mas cada caso é um caso. Então, ele faz todas essas dicas, né, para assim, né, ter amizades e fazer compartilhar, criar uma rede para compartilhar mensagens, né, ideias e suporte racional, espiritual nessas comunidades do próprio campus e universidade. Isso também, como a gente falou, na própria igreja devemos instituir isso. Porque não adianta, pessoal, eu colocar tudo isso, não adianta, eu vou dizer que é você, não adianta eu estudar a história, eu estudar a filosofia, estudar a antropologia, teologia, é, sociologia, criar um grupo de apoio cristão na universidade, se na minha igreja eu não tenho isso. E aí? Não adianta, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Se eu imponho isso na universidade, quando uma pessoa
se converte e vai para a igreja, o que ele vai encontrar? O quê? Dança? Teatro? Não estou aqui recriminando, tá? É apenas dentro do contexto. Entenda o contexto. Dança, teatro, pula, é, é, encenações. O quê? O que ele vai encontrar? Eu não sei. Ele deve encontrar as mesmas tarefas, os mesmos, ou a mesma missão que ele vê na universidade. Se na universidade aquele cristão se comporta daquele jeito, na comunidade cristã ele tem que se comportar do mesmo jeito. Agora, a diferença é que na comunidade cristã ele adora a Deus, espírito e verdade. Na universidade não é um lugar de adoração, é um outro ambiente racional, ok? E ele vai encontrar também na casa o quê? Conhecimento e adoração. Entende? Entendeu a percepção aí? Como a apologética ela trabalha? Bem, vida acadêmica e espiritual. O autor explora a integração entre vida acadêmica e espiritual, argumentando que o aprendizado não deve ser visto como separado da fé. Então, a obra procura incentivar os estudantes a enxergar seus estudos como uma extensão do seu serviço a Deus, promovendo uma visão integrada do conhecimento que inclui a dimensão espiritual. Por fim, pessoal, a defesa da fé, a apologética. Então, o que a gente está vendo aqui? Que através desse livro, eu estou permitindo, eu estou tentando abrir sua mente, eu estou tentando você perceber que não adianta manter a fé na universidade se na sua igreja não existe apologética. Por quê? Quero dizer a vocês. Porque não faz sentido ter todo esse empenho, toda essa missão, toda essa tentativa, toda essa tarefa em um ambiente externo, hostil à igreja, e quando algum indivíduo se converte pela graça de Deus, obviamente não por nosso esforço, e vai para essa comunidade cristã, o que ele vai encontrar, pessoal? A essa pessoa não encontra nada. Então a gente precisa entender que a igreja necessita, obviamente, da apologética, e que quando esse indivíduo vai para a igreja, ele vai encontrar a apologética e vai encontrar o quê? Adoração. Aí sim, perfeito. O nosso trabalho foi concluído com sucesso. E depois disso, a gente precisa instituir isso tudo na nossa própria casa. Veja que a tarefa é muito grande. Tá bom? Então, isso é a defesa da fé. Então, por fim, basicamente, o autor, o nome dele é bem estrangeiro, né? Bem extenso. Eu chamo assim esquisito, né? Mas ele vai oferecer estratégias, ferramentas práticas para a defesa da fé. Obviamente, baseando nas experiências dele, né? Obviamente, e teóricas. Abordando como articular argumentos de maneira óbvia e persuasiva. Ele enfatiza a necessidade de estudar a apologética cristã e entender os principais argumentos contra a fé cristã para estar preparado para debates e discussões. Então, aqui, debates, pessoal, e discussões dentro no contexto de um contexto onde as pessoas procuram encontrar a verdade. Por quê? Não adianta eu debater com uma pessoa apenas para provar a pessoa que eu estudei mais ou que eu tenho mais livros em casa. Isso é vã, isso é inútil. Isso não serve para nada. A busca pelo conhecimento não é expor quantidade de livros, não é expor quantidade de diploma, certo? Isso é bom, mas o debate e a discussão não é isso. Isso não tem nada a ver. Debate e discussão apologética tem a ver com a busca e o encontro da verdade. Porque, de forma nenhuma, um ateu, um agnóstico, um cético irá debater com um cristão de forma que ele esteja bem preparado, porque eles não vão encontrar a verdade. Eles não querem buscar a verdade. Eles não querem ter contato com a verdade. Ao contrário, eles estão fugindo da verdade. Por isso que são ateus, agnósticos, céticos, relativistas, ideólogos, entendeu? Adeptos da teologia da libertação, missão integral, e assim vai. Infelizmente,
a universidade que o autor aqui está tentando a gente realmente produzir um ambiente de fato saudável cristão, é um ambiente muito hostil. Mas, pasmem vocês, muitas universidades e faculdades que têm teologia, até mesmo protestante, evangélica e bíblica, elas estão cedendo a uma ruptura do Ministério da Educação e Comércio. Alguns cursos, você vai pesquisar na internet, cursos de teologia, curso de filosofia cristã, curso de história cristã, de apologética. Aí tem assim, reconhecida autorizada pelo MEC. Meu irmão, muito cuidado, viu? Não que estejamos proibindo isso. Ao contrário, vá e faça essa missão que o livro, Mantendo a Fé na Universidade, pretende. Mas cuidado. É como se a marca, entre aspas, a marca da besta agora fosse o 666, que é o MEC, né? Então, os cursos bons de teologia, filosofia e tal, é aqueles que, de fato, têm a Bíblia como matriz, como raiz, como referencial teórico, enfim. Então, aqui tem um vídeo falando mais sobre isso, mais especificamente sobre o MEC, né? Então, por fim, finalizando aqui, Paulo, pessoal, o vídeo, existem universidades cristãs, tá? Que hoje, principalmente na Europa, que estão em ruínas, que viraram um ambiente de total corrupção. Por quê? Esses cristãos, eles não vigiaram, eles não tiveram a devida atenção e foram permitindo pouco a pouco a entrada de pensamentos anticristãos. E aí as universidades da Europa estão acabando. E o que dizer aqui no Brasil? Pior ainda, né? Bem, não é uma crítica por fim negativa, mas é uma coisa para você perceber. Tá? Obviamente você não vai ter isso, esse mundo em jogo, se você fizer curso técnico, né, curso de enfermagem, essas coisas assim, nesses cursos. Mas se você for fazer história, filosofia, teologia, você realmente vai realmente entrar em ambiente de guerra. Então, existem alguns pontos positivos e pontos negativos no livro, né, que eu já tentei aqui destacar para vocês. Tá? Mas de forma didática, os pontos negativos, positivo relevância e aplicabilidade. O livro pretende fazer que o papel da projeto seja relevante e tenha uma boa aplicabilidade. Então, o livro aborda questões reais e urgentes enfrentadas por estudantes cristãos, oferecendo conceitos práticos e fáceis aplicáveis. Bem, também profundidade teológica. O autor apresenta uma sólida base teológica e filosófica, incentivando os leitores a se aprofundarem seu entendimento da fé cristã. Também temos a integração da fé e razão. Então, o autor aqui da obra faz um excelente trabalho e mostra que a fé e a razão não são opostas, mas complementares, promovendo uma visão holística do aprendizado. Esse aspecto positivo. No aspecto negativo, ele cria uma abordagem defensiva. Em alguns momentos, o livro pode parecer exclusivamente defensivo, promovendo uma atitude de nós contra eles, em relação ao ambiente universitário secular. Ou seja, pode parecer que a gente vai para a universidade apenas para debater. Isso não é, de fato, o principal objetivo. Tá? Então, temos como aspecto negativo as generalizações. Em alguns trechos, ou em alguns momentos, o autor faz generalizações sobre a vida universitária, que podem ser ou não aplicadas em todas as instituições ou experiências individuais dos estudantes. Ou seja, eu posso dizer a vocês, nesse aspecto negativo, pode ser que ele imagine tudo isso de acordo com a sua experiência da época que ele esteve estudando, mas a nossa de agora, ou as suas de hoje, talvez tenha uma certa diferença, então a gente precisa adaptar a esse contexto. Foco exclusivamente cristão. Embora o público-alvo seja cristãos, uma abordagem mais ecumênica poderia enriquecer a discussão sobre a fé no meio acadêmico. Isso é a parte mais negativa que o livro tem a oferecer, que alguns pessoais da ciência da região podem utilizar essa obra
podem utilizar essa obra para fazer uma defesa ecumênica de outras fés, de outras religiões. Aí o negócio fica ruim, tá? Então a gente precisa entender que as seitas, né, as ideologias utilizam as próprias escrituras. O diabo utiliza a própria escritura. Então, esse é o aspecto negativo que a gente percebe quando as pessoas utilizam de maneira muito equivocada. Por fim, mantendo a fé na universidade, eu diria que nós precisamos manter a fé na igreja e a fé na própria casa. É uma leitura saudável para estudantes cristãos que buscam manter sua fé em um ambiente acadêmico, frequentando e vendo vários desafios ao seu redor. Então, o autor vai oferecer um guia prático, fundamentando em uma análise de base teórica, filosófica, teológica, para enfrentar desafios intelectuais e sociais. Embora o livro tenha algumas limitações positivas e negativas, como abordagem defensiva e generalizações, esses pontos positivos superam essas questões, tornando uma ferramenta eficaz para a defesa e fortalecimento da fé na universidade. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, compartilha, se inscreva no canal, vem estudar com a gente, tá bom? Quem estudou com a gente, fica à vontade e tá o telefone para vocês poderem ter mais informações. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.